Querendo aprender a calcular colunas complementares para as distribuições de frequência de vocês? Vem comigo que eu vou ensinar vocês a construir passo a passo. As colunas complementares são úteis para agregar informação às nossas distribuições de frequência. Eu vou começar aqui explicando para vocês que quando nós construímos uma distribuição de frequência, então, estou aqui com o nosso exemplo anterior, né, da distribuição de frequência em classes que nós construímos, nós, quando contamos a frequência de informações, né, de valores que nós tínhamos em cada classe, nós chamamos de frequência absoluta. A nomenclatura aqui que nós damos é fão. Claro que em outras referências vocês podem encontrar outras nomenclaturas, mas aqui, né, comigo a gente vai chamar sempre de fão, né, um F maiúsculo. E esse I, gente, é para identificar a linha. Então, se eu falar qual que é o fão 2, então é a frequência absoluta da classe 2. Então, seria esse 29 aqui onde eu estou com a setinha. Então, se eu falar qual que é o fão 5, é a frequência absoluta da classe 5, que seria o 24. Então, a frequência absoluta nós chamamos de fão I. E ele é simplesmente a contagem, né, de observações que nós temos dentro de cada categoria ou dentro de cada classe da nossa variável. Bom, depois que a gente entendeu o que é a frequência absoluta, a gente pode entender que ou aprender a coluna do ponto médio. Então, geralmente, quando nós trabalhamos com distribuições de frequência em classes intervalares, nós precisamos calcular uma coluna que nós chamamos de ponto médio. Esse ponto médio, ele serve para quê? Ele é o valor que representa a minha classe. E por que isso? Porque pode ser que mais para frente nós precisamos utilizar esse valor que representa a classe para calcular algumas medidas, como a média, a moda, a mediana, desvio padrão, entre outros, né? Quartis, entre outros. Então, é interessante a gente ter um valor para representar a minha classe, já que eu tenho um intervalo. Então, esse ponto médio, nós temos a nomenclatura de x, né? Um x maiúsculo. E, então, cada classe, né? O i, cada linha vai ter um representante. Então, por isso que eu vou ter um i, né? Aqui para representar x, 1. Então, é o ponto médio da classe 1, da primeira linha, no caso. Vai ser quem? A média do limite inferior, por isso que é linho, né? Limite inferior, então é L minúsculo, I, mais o limite superior da mesma classe. Então, no caso, a gente denota... Vocês podem lembrar lá das nossas... de quando a gente construiu a distribuição de frequência, a gente já viu essas nomenclaturas. Vou deixar aqui no cards para vocês relembrarem essa aula, ok? Bom, o L, então, é a média desses dois valores, do limite inferior e do limite superior da classe. Então, somo os dois limites e divido por 2. E aí, sim, eu vou ter o ponto médio da classe. Então, como que a gente fez aqui? Então, se eu tenho a minha primeira classe, né, a primeira linha, então, o limite inferior da classe 1 é o 2 e o limite superior da classe 1, desculpa, é o 4,8. Então, para eu calcular o ponto médio dessa classe, eu faço quem? 2 mais 4,8 e divido por 2. E assim sucessivamente. Limite inferior da classe 2 mais limite superior da classe 2 dividido por 2. Então, 4,8 mais 7,6 dividido por 2. E assim, né, sucessivamente. E aí aqui, né, na nossa apresentação, num passe de mágica, a gente conseguiu calcular aqui os pontos médios de cada classe, ok? Então, eu tenho que o 3,4 representa a classe 1, o 6,2 representa a classe 2, o 9 representa a classe 3, o 11,8 representa a classe 4 e o 14,6 representa a classe 5, ok?
Então, o ponto médio é o valor que representa cada classe. Então, geralmente, né, eu calculo essa coluna quando eu tenho uma distribuição de frequências em classes, ok? E eu calculo para quando eu vou necessitar calcular alguma medida para esses dados, ok? Então, é por isso que a gente calcula o ponto médio, beleza? Vamos para a nossa próxima coluna que a gente pode aprender a calcular. A próxima coluna é a coluna mais famosa. Essa é a coluna mais utilizada. Por que que ela é a mais utilizada? Porque essa coluna, que é a coluna da frequência relativa, ela pode ser utilizada para variáveis qualitativas e para variáveis quantitativas. Então, quando eu tenho uma tabela, uma distribuição de frequência para qualquer variável, eu posso calcular essa frequência, ok? Então, qual que é o cálculo? Então, ela vai me dar ou a porcentagem ou a proporção apenas da frequência de cada classe da minha variável. Então, a fórmula da frequência relativa, primeiro, né, eu chamo a frequência relativa aqui no meu material, tá? Em algumas referências a gente chama de F minúsculo, né? Então, vou chamar de F', gente, fiquem à vontade de chamar para colocar o nome que vocês quiserem, ok? F'I vai ser quem? É a frequência que nós contamos na nossa classe, então a frequência absoluta, dividido pelo total de observações. Caso a gente queira em percentual, aí é só multiplicar essa frequência ali por 100, ok? E aí, gente, por que que ela é a mais utilizada? Porque ela fornece uma melhor visualização dos dados, ok? Quando a gente consegue, quando a gente observa em porcentagem, dá um aspecto melhor na visualização, realmente. Então, ela é uma das frequências mais utilizadas. Beleza? Então, vamos lá para o nosso exemplo. Então, se eu quero calcular a frequência relativa do nosso exemplo, eu tenho lá a frequência absoluta, né, que é o nosso F'ão, e segundo a fórmula da frequência relativa, eu tenho que fazer o quê? Pegar a frequência absoluta e dividir pelo total de observações. Então, a gente sabe que o nosso total de observações é o 120. São 120 funcionários que nós temos lá. Nós estamos tentando resumir informações desses 120 funcionários, no caso, né? Então, para cada frequência, né, a frequência relativa de cada classe vai ser calculada como? Então, se eu fosse calcular frequência relativa da classe 1, então seria F'1 vai ser quem? Frequência absoluta da classe 1 dividido pelo total. Então, vai ser quem? 29 dividido por 120. Na classe 2 é o 29 dividido por 120. Na classe 3 é quem? O 16 dividido por 120. Eu divido cada frequência por 120. E aí, eu consigo, então, vou colocar aqui num passe de mágica, consigo, então, as proporções, tá? Então, aqui ainda não está multiplicado por 100. Posso trabalhar dessa forma? Posso, não tem problema algum, tá? Tem algumas tabelas, algumas pessoas que apresentam dessa forma a frequência relativa. Por quê? Porque a gente pode fazer a interpretação de 0 a 1, não tem importância nenhuma. Caso você queira fazer a interpretação em porcentagem, né? Então, fazer a interpretação de 0 a 100, aí você multiplica por 100, como aqui, ó, num passe de mágica, né? É só multiplicar, então, o valor que você conseguiu naquela divisão por 100, e aí você consegue o valor em porcentagem. Lembrando aqui, tô lembrando das perguntas que os meus alunos fazem na aula, sempre lembrar de trabalhar com o mesmo número de casas decimais, tá? Quando é porcentagem, 1, 2 casas decimais está ótimo, não precisa mais que isso não, tá? Mas se trabalhar com 2, sempre 2, ok? Se trabalhar com 1, sempre 1, beleza? Manter um padrão, tudo bem? Que fica muito mais bonita a estética da tabela. Acho que é isso. E aí, gente, a interpretação é bem legal, né? Porque a frequência relativa dá uma interpretação super legal. Então, eu consigo ver aqui que a proporção, né? A porcentagem de pessoas que ganham de 2 a 4,8 é igual a de 4,8 a 7,6.
que também é próximo do maior salário. E você vai poder fazer algumas relações aqui entre as classes, ok? Para não ficar muito longo esse vídeo, vamos ver então a próxima interpretação, a próxima tabela. A próxima coluna, me desculpe. Essa coluna é uma coluna de... são duas, né? Então, a gente pode calcular a coluna de da frequência acumulada, tanto para a frequência absoluta quanto para a frequência relativa. Então, nós temos duas nomenclaturas ali. Então, quando a gente está trabalhando com frequência absoluta, eu vou chamar de F maiúsculo, e quando eu estou trabalhando com a frequência relativa, continuando aqui com o F minúsculo. Quando então eu trabalho com a acumulada, eu lembro de colocar esse A aqui para lembrar que eu estou acumulando a minha frequência. A frequência acumulada, gente, nós só calculamos para variáveis quantitativas. Ela só faz sentido para variáveis quantitativas, ok? E ela tem a interpretação que é o número de vezes que uma variável assume um valor inferior ou igual àquele valor que a gente está interpretando. Vamos fazer passo a passo para vocês entenderem, tá? Aqui já tá meio passadinho, já tá um passinho à frente, né? Mas ok. Então, vou fazer primeiro com vocês a frequência absoluta acumulada. Então, a absoluta, né? Que é aquela contagem, ok? O Fão. Então, eu tenho lá, a primeira, não tem uma fórmula, tá, gente? A gente vai ter que fazer aqui, ver como que faz passo a passo, porque não tem como escrever uma fórmula matemática para fazer a frequência acumulada, ok? Então, a primeira classe, ela não tem com quem acumular, porque ela não tem classes anteriores. Então, é a própria frequência, então é 29. A segunda classe é a classe anterior mais a frequência da classe que ela está. Então, mais o 29. Então, 29 mais 29. E aí, é o 58 no caso, ok? E aí, na terceira, vai ser quem? É o 58 mais a frequência da terceira classe, que é o 16, tá? Então, eu vou ir sempre acumulando o total das classes anteriores mais o valor da classe que eu estou, tá? Somando. Então, 16. O próximo deu 74 mais 22. E o próximo, 96 mais 24, que tem que dar o 120, né? Então, é quase como se fosse uma prova real aqui das frequências, tá? Então, aqui eu tenho as frequências a frequência absoluta acumulada. Lembrando que a interpretação é o número de vezes que uma variável assume um valor inferior ou igual ao valor daquela classe. Então, por exemplo, se eu pegar o 74, eu vou falar assim, que 74 funcionários recebem 10,4 salários mínimos ou menos, ou um valor inferior a isso, tá? Mas você pode fazer a interpretação que é o quê? 74 funcionários recebem até 10,4 salários mínimos. Por quê? Porque essa frequência de 74 é o quê? O acumulado de todos os funcionários que recebem de 2 salários mínimos até o valor de 10,4, que eu contabilizei aqui, ok? Então, a frequência absoluta acumulada, né, tem essa interpretação. Posso também fazer a frequência relativa acumulada, né? Então, estou colocando aqui a porcentagem para você lembrar, que é em relação à frequência relativa. E aí, aqui na tabela eu troquei, né? Eu deixei aqui para vocês a frequência relativa, tá? Ah, esqueci de colocar o 100% aqui, tá? Depois eu coloco, gente. O que acontece? Eu tenho a frequência relativa, ok? E aí, eu posso fazer o acúmulo dessa frequência relativa também, da mesma forma que eu fiz a frequência absoluta. Então, eu não vou ficar fazendo passo a passo aqui, mas é só ir acumulando. Então, 24, porque eu não tenho com quem acumular. Depois, 24 mais 24,17 mais 24,17. Então, eu encontrei aqui o 48,33. Depois, na terceira coluna, 13,33 mais as classes anteriores. Eu consegui aqui o valor de 61,67. Depois, né,
18,33 mais as frequências anteriores acumuladas. Eu consegui 80%. E o 20% deu lá os 100%. Então, a frequência relativa acumulada. E aí, eu consigo fazer a interpretação da mesma forma da frequência relativa, da frequência absoluta acumulada, né? Então, vou fazer aqui do 80%. Então, 80% dos funcionários recebem 13 salários mínimos ou menos. Ou então, eu posso fazer assim, recebem até 13,2 salários mínimos. É uma forma de fazer a interpretação também, ok? Então, é isso. Assistam ao próximo vídeo que eu vou ensinar a calcular todas essas frequências no Excel, beleza? Até mais!